Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia para honra e glória do nome dele, compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar lendo novamente o nosso devocional de Charles Spurgeon. Você que não sabe quem foi Charles Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores. Ele era um homem que fazia os seus sermões de forma maravilhosa, pregava em faculdades, pregava em igrejas, e por esse motivo ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Você que ainda não tem esse devocional, eu indico que você procure estar comprando um para você, adquirindo um. É muito inteligente que você faça isso para que você possa estar acompanhando juntamente conosco. Então, hoje nós vamos estar lendo na página 462 o livro de Salmos 104, versículo 16. Porém, um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal, pode estar se inscrevendo agora, não custa nada. Vai no canto direito da sua tela ou então no seu celular, na sua TV, já se inscreve agora nesse momento. Então, vamos à leitura do dia. Salmo 104, verso 16. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano, que ele plantou. Os cedros do Líbano são símbolos do cristão, no sentido que eles devem ser plantio inteiramente ao Senhor. Isto é, totalmente verdadeiro para todo filho de Deus. Ele não é plantado pelo homem, nem por si mesmo, mas plantado por Deus. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Nós entendemos aqui que a palavra de Deus nos coloca como o cedro do Líbano. É uma árvore rara, que ela é plantada pelo próprio Deus. Agora, nas próximas partes aqui você vai entender por que ela é plantada pelo próprio Deus. O que ele quer dizer? Ela não é plantada pelo homem, nem por si mesmo, mas plantada por Deus. A misteriosa mão do Espírito Divino coloca a semente viva em um coração que ele mesmo preparou para recebê-la. Todo verdadeiro herdeiro do céu reconhece o grande noivo, seu agricultor. O que nós podemos entender aqui, meus irmãos? Misteriosamente, o Senhor ele prepara os nossos corações para que a palavra dele possa florescer em nós, para que os frutos do Espírito possam crescer dentro de nós, para que nós possamos ser herdeiros da honra e da glória dele, para que nós possamos compartilhar desse amor. E veja bem o que ele quer dizer aqui também. Além disso, o cedro... Vamos voltar aqui. Além disso, o cedro do Líbano não depende de homens para irrigação. Eles ficam nas rochas elevadas, sem que nenhum homem os irrigue. Contudo, nosso Pai Celestial os abastece. Assim é com o cristão, que aprendeu a viver pela fé, e não depende do homem, mas, nas suas questões temporais para seu domínio, sustento, ele olha para o Senhor seu Deus, somente para ele. O orvalho do céu é sua porção, e o Deus do céu é sua fonte. Vejam que beleza é a palavra do Senhor, meus irmãos, porque nós entendemos aqui o quê? Que o cedro do Líbano, ela é uma árvore plantada nas rochas, ela é uma árvore que o homem jamais poderia subir lá para que ele pudesse regar. Então o que isso quer dizer? Que somente Deus ele faz a irrigação dessa planta em meio às rochas. E mesma coisa é o nosso coração, meus irmãos. Nós, muitas vezes, temos um coração duro, um coração impenetrável, porém, entre as frestas da nossa alma, entre as frestas da nossa fé, o Senhor se achega a nós. Então, o que a palavra diz para nós neste momento? Assim é com o cristão que aprendeu a viver pela fé. Ele não depende do homem, mesmo nas questões temporais. Para seu contínuo sustento, ele ora para o Senhor seu Deus e somente para ele. O orvalho do céu é sua porção e o Deus do céu é a sua fonte. Novamente, os cedros do Líbano não são protegidos por nenhum poder mortal. Eles não devem nada ao homem por serem preservados em ventos tempestuosos e temporais. São árvores de Deus, mantidas e preservadas por ele e somente por ele. Veja bem, meu irmão, preste muita atenção nessa parte. Eles não devem nada ao homem por serem preservados.
em ventos tempestuosos e temporais. Meus irmãos, nós não devemos nada ao homem. Meus irmãos, nós não temos que nos dar em disposição às vontades dos homens, mas sim somente às vontades de Deus, porque os ventos podem ser tempestuosos e os temporais podem ser fortes, porém somente a honra e a glória de Deus para nos permanecer de pé, como o cedro do Líbano. São árvores de Deus mantidas e preservadas por Ele. Ele não planta, ele não é uma planta de estufa. Veja bem, meus irmãos, nós não somos uma planta de estufa abrigada da tentação. Ele está na posição mais exposta. Não tem abrigo nem proteção, exceto por isso. As amplas asas do Deus eterno sempre cobrem os cedros que ele mesmo plantou. Como cedros, os cristãos são cheios de seiva. Têm vitalidade suficiente para permanecer sempre verdes, mesmo em meio às neves do inverno. Meus irmãos, olhem que maravilha esta parte. Como um esboço de pregação de Charles Spurgeon pode falar conosco ou nos dias de hoje. Essa palavra aqui, esse devocional, ele foi escrito em 1800, em 1900 e pouco, começo dos anos 1900. E mesmo assim, meus irmãos, entendamos que nós não devemos nada aos homens. Mas por quê? Nós não devemos nada aos homens? Porque nós não somos plantas simples. Nós somos abrigados da tentação. Nós somos expostos. Nós não temos abrigo nem proteção do mundo. Porém, exceto as amplas asas do Deus eterno nos cobrem, como os cedros que ele mesmo plantou. Como os cedros, os cristãos são cheios de seiva. Têm vitalidade suficiente para permanecer sempre verdes, mesmo em meio às neves do inverno. Meus irmãos, o que o Senhor nos quer dizer nesse momento? Nós, por muitas vezes, nós temos o fogo do Espírito em nossas vidas, mas em determinados momentos vem a tempestade, vem o temporal. Porém, se nós estivermos fortificados na palavra, se a seiva do Espírito Santo vier sobre nós, através da leitura, da oração, do jejum e das vontades do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos, nós não temos por que nos preocuparmos, porque nós estamos debaixo das asas do Deus eterno. Então, entenda bem que nós somos árvores fortes como o cedro do Líbano. Porém, para que nós nos mantenhamos vivos, verdes e cheios da vontade de Deus e da vitalidade, temos que nos alimentar da palavra, que é a seiva. Por fim, a condição viçosa e grandiosa do cedro deve ser motivo de louvor a Deus. Apenas muito docemente coloca esse fato em um dos salmos Davi. Davi diz: louvem ao Senhor, árvores frutíferas e todos os cedros. Nós, cristãos, não há nada que possa magnificar o homem. Ele é plantado, nutrido e protegido pela mão do Senhor, e a ele seja imputada toda a glória. Meus irmãos, que maravilha nós podemos entender quão grandiosa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque os cedros do Líbano, eles são árvores fortes, plantadas em meio a rochas, no alto da montanha. Não existe ninguém que sobe lá para regar essas plantas. Como que elas são verdes, fortes e belas? Dê uma pesquisada no Google aí, a imagem do cedro do Líbano. Meus irmãos, é uma árvore forte, viçosa. Porém, qual é o diferencial dela? Ela se alimenta da seiva. E essa seiva, ela vem do céu, ela vem do alto. E a mesma coisa para conosco, meus irmãos, a palavra de Deus para nós. Como disse Davi, louvem ao Senhor árvores frutivas e todos os cedros. Meus irmãos, será que hoje nós estamos sendo árvores frutíferas diante de Deus? Será que hoje nós estamos sendo árvores cheias do Espírito? Será que nós temos a seiva? Nós estamos transbordando a palavra dele? Essa é a pergunta que eu faço para você. Porém, é como Spurgeon diz, no cristão não há nada que possa magnificar o homem. Ele é plantado, nutrido e protegido pela mão do Senhor, e a ele seja imputada toda a glória. Meus irmãos, que nós possamos entender que neste momento a palavra do Senhor nos diz: toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Ao Senhor seja imputada toda a honra,
Porém, nós, como árvores frutíferas, cedros fortes, temos que nos alimentar todos os dias da palavra dele. Bom, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer mais uma vez e também pedir para que você possa curtir o nosso vídeo, compartilhar e nos seguir aqui no nosso canal. Se inscreva para que todos os dias você possa estar espalhando a palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e até o próximo vídeo. Comece o seu dia com fé e esperança. Curta e compartilhe este vídeo. Se inscreva e ajude a espalhar a palavra.